O Fala Jô de hoje tem uma convidada para lá de especial. É a Sandra Pessoa. Nós moramos na mesma cidade, aqui em Recife, mas nós não nos conhecíamos. E sabe o que foi que nos aproximou? O digital. Ela me viu em algum momento no feed dela e quando ela começou a me seguir, eu fui ver quem era Sandra. E Sandra é uma nutricionista integrativa. Eu me apaixonei pelos conteúdos de Sandra, porque ela fala de um tema que, para muitas mulheres acima dos 40, principalmente acima dos 50, é a menopausa, é o inimigo das mulheres, para algumas. Mas hoje Sandra está aqui para desmistificar isso. Sandra, agora é com você. Seja muito bem-vinda ao Fala Jô. Muito obrigada, Jô. Eu fico assim lisonjeada. Agradeço muito, né? E amo mais ainda o digital, porque o digital ele já me proporcionou e me proporciona muitas coisas boas, que eu atendo 100% online, mas aproxima as pessoas, né? Então o digital, apareceu um vídeo seu para mim e assim eu me apaixonei. Eu digo, nossa, por quê? Porque você fala para pessoas que eu também falo. Então eu disse, nossa, do jeito que você gostou dos meus vídeos, eu me apaixonei com a sua abordagem, com a sua forma de falar e a sua forma assim direta de falar e o alcance que você tem, como teve no meu coração, eu sei que você tem no coração de outras mulheres 50 mais. Sandra, essa mulher que está aqui, que tem na descrição do seu perfil, a nutricionista para mulheres acima de 40 anos. Quem é essa mulher? E se você foi sempre a nutricionista? Essa mulher é uma mulher que não deixa de sonhar, é uma mulher que tem muito prazer em viver, porque Deus me deu uma segunda chance de vida maravilhosa e eu agarro essa segunda chance com todas as minhas forças. Essa mulher é uma mulher que decidiu ajudar outras mulheres a saírem de um processo que pode ser de saúde, pode ser alimentar, mas sair de um processo que para ela parece que não tem mais jeito, mas que eu estou aqui para dizer a ela que tem jeito. Então, eu sou nutricionista, comecei a ser nutricionista aos 42 anos, pós um acidente, e pensei que ia ser só mais um curso e que foi uma sugestão do meu filho e que não iria me apaixonar tanto porque eu já era enfermeira. Mas assim, ser nutricionista para mim é uma missão. É uma missão de pegar na mão de uma mulher e levar para ela o melhor da saúde. Essa missão, para você, é maior do que a missão de ser uma enfermeira, ser uma nutricionista, e por quê? É muito maior. Eu não pensei que fosse. Porque a enfermagem ela está ali nos cuidados com o paciente. Eu sempre gostei desse contato pertinho. Mas a nutrição, eu não preciso estar num ambiente hospitalar. Eu não preciso estar com o paciente doente. Eu posso ajudar aquela mulher a, antes de ficar doente, a prevenir determinadas coisas que não precisam chegar na vida dela. Então a nutrição ela me encanta por isso, porque eu consigo através do meu prato, eu consigo através de práticas milenares, eu consigo através de práticas ancestrais, eu consigo através dos estudos, né, dentro do alimento, do pigmento do alimento, da fibra do alimento, fazer essa composição, essa estratégia maravilhosa para que a mulher, ela não só tenha prazer, porque comer é um prazer, né? Ela não só tenha prazer, mas ela tenha intencionalidade ao comer. Sandra, você falou de prazer, mas esse prazer está bem ligado também ao piloto automático, né? Sim. Porque se você coloca um prato, por mais prazeroso que ele possa parecer, se você não come com a intenção, nem no aqui e agora, ele deixa de ser um alimento saudável e passa a ser também um problema, ou não? Isso. É por isso que eu digo que o comer intencional, Certo. ele é muito mais importante do que o comer emocional. Por quê? Porque o comer emocional, ele simplesmente você meio que desconta na comida. Isso. Você come porque você está com raiva, porque você está triste, porque você está alegre, está comemorando, né? Você come. Comer
eu não sei se tem a mesma letra, né? Mas comer remete a uma comemoração. Porém, se não tiver uma intencionalidade, se você não estiver presente ali 100%, se você não sentir o cheiro do alimento, se você não sentir o alimento na sua boca, nem o cérebro que ele passa em média de 21 minutos a 25 minutos para registrar que você realmente comeu. Então, se você come antes disso, se você não estiver ali presente, nem o cérebro resiste a que você comeu, né? Imagine! Então, por isso que muitas vezes você come e você... Nossa, parece que eu fiquei com fome de novo, ou você vai procurar outra coisa, mas muitas vezes não é fome, foi a falta de intenção. Você não esteve ali 100% presente. E por você não estar ali 100% presente, isso serve para tudo que nós fazemos na vida, né? Eu estou aqui, eu estou totalmente aqui com você. Eu não estou nem me lembrando do que está lá fora. Então, quando a gente está diante de um prato, a gente não pode estar pensando em diversas coisas. É só ali. Então, o cérebro também entende que aquilo ali é intencional, que você está fazendo aquilo para suprir as suas necessidades do seu corpo. E ele recebe, você fica saciada, a depender da estratégia que você está comendo ali também, e a sua saúde cada vez fica melhor. Também o contrário acontece. Você falou aí em satisfazer e também ter intenção de comer. Mas se a gente parar para pensar que as mulheres acima dos 50 anos, eu vou falar acima dos 50, porque eu tenho um grupo de mulheres, de alunas, que são a maioria acima de 50 e vai até 83 anos. E eu estou vendo uma grande questão dentro do curso que eu dou, do meu treinamento. São mulheres reclamando o tempo todo que a menopausa tem sido, assim, para elas, um tormento. E quando eu percebo que quando a gente está triste com algumas coisas ou a gente está ansiosa, a tendência é descontar na comida. E as mulheres, quando estão na menopausa, elas tendem também a ficar com um corpinho mais cheinho. E aí eu quero saber de Sandra, como é que você cuida dessas mulheres, nessas duas situações, ansiosas, com medo, passando por toda a mudança do corpo, e tendo que não tem nem como descontar no alimento, porque vão ficar mais cheinhas. Isso. Como é que você trata essas mulheres, Sandra? Olha, onde é que está realmente o grande problema dessas mulheres? Olha, o problema maior que eu encontro nessas mulheres que eu atendo desde a perimenopausa, né, que é um processo, o ideal mesmo é que a mulher viesse antes da perimenopausa, para ela nem ter os efeitos da menopausa nem da pós-menopausa. Então tem como prevenir. Prevenir, né? Então, vai chegar essa fase, mas você não vai ter aquele impacto tão grande que muitas mulheres têm e outras sorteadas não, mas são poucas. Então, eu trato desde a perimenopausa, menopausa, que a menopausa é só um dia, depois eu explico isso. Eu quero saber, menopausa é só um dia. Então, o termo que a gente usa de dizer, eu estou na menopausa, a menopausa eu não estou aguentando, esse termo não está correto. Não está correto. Porque é o seguinte, a perimenopausa, ela dura em média de 10 anos. Então, 10 anos. A menopausa, a perimenopausa é aquele período que vai compreendendo até 10 anos, pode ser um pouco antes, mas a mulher menstrua aqui e ali, passa um tempo, volta, passa um tempo, volta. Quando ela passa um ano que ela não menstrua comprovadamente, aquele dia que faz um ano é o dia da menopausa. No dia seguinte já é pós-menopausa. Então, a menopausa ela só dura 24 horas. Menopausa só dura 24 horas. Ela está explicando aqui. 24 horas. Então, o termo menopausa. Então, existe perimenopausa, menopausa e pós-menopausa, sim. Porém, a menopausa em si, o tempo, que a gente conta em tempo, a pós-menopausa é até ir embora. Mas a menopausa, ela é um marco de 24 horas. Então, existem mulheres em perimenopausa, existe a mulher em menopausa, porque ela vai fazer um ano que não menstrua, e existe a mulher em pós-menopausa, que são a fase maior, porque vai até o último dia de vida, e a perimenopausa, que dura em média de 10 anos. Sandra, e a nutrição integrativa, como é que você trata suas pacientes? Pois é. Eu trato a minha paciente com práticas integrativas. Essas práticas integrativas, o nome já diz, né? Ela integra alguma coisa. Então, nessas práticas eu integro aromaterapia, eu integro medicina chinesa, medicina ayurveda, a nutrição funcional, né? Que é a base de tudo, e
a nutrição funcional biohacking. O que é isso? Biohacking, São termos, tá? Biohack. Vamos prestar atenção aqui. Biohacking é a volta à ancestralidade. São práticas simples, práticas meditativas, práticas baseadas em respiração, práticas baseadas nos ancestrais, práticas que sempre foram feitas, porém, com a evolução, com a correria, né, com muitas telas, nós fomos deixando. E por deixar, acontece o que você perguntou anteriormente. As mulheres, quando entram nessa fase, elas se tornam mais ansiosas, muitas vezes depressivas, muitas vezes, ou na maioria das vezes, aumentam muito de peso. Quando não aumentam muito de peso, ela aumenta muito o abdômen. Por quê? Porque eleva o cortisol na maioria das vezes, porque não dorme bem. Então, eu faço vários vídeos curtos explicando isso. Porque a mulher não dorme bem. Quando ela não dorme bem, ela faz com que esse cortisol fique totalmente desequilibrado. E o cortisol, ele é responsável por depositar gordura na região abdominal. Então, a mulher se sente mais inchada, a mulher se sente mais desconfortável, não se reconhece no espelho, o humor oscila, fica com paciência e tolerância zero, começa com o cabelo que antes era brilhoso, maravilhoso, começa a ficar seco, começa a perder também cabelo, as unhas não ficam mais as mesmas, a pele começa com ressecamento também na parte genital. Então, assim, tudo, parece que vem tudo de uma vez. E ela tem a impressão como se ela estivesse ficando louca. E muitas a mudança de humor também. Né? Também, justamente. Por quê? Porque imagina você sendo uma mulher a cada dia. Como assim? Com todas as responsabilidades que já tem, com filhos muitas vezes, e com casa, e com trabalho, e com isso e com aquilo, fora que você não sabe o que é que está acontecendo com você. Ô Sandra, quando você atende, uma mulher, ela vai para você antes, né, para ter uma prevenção. Você também trata o marido dessa mulher, se ela for casada, porque, por exemplo, imagine o marido ter que lidar com uma pessoa que cada dia tem um humor diferente. Eu acredito que até deve ter relacionamentos que acabam quando a mulher está na menopausa. Então, assim, teria que ter um preparativo também para os homens, dizer, olha, sua mulher vai passar por isso, isso e isso, que eu não sei como é o efeito para os homens quando eles estão envelhecendo. A gente aqui, o foco é na menopausa. Aliás, menopausa não, né? Todo o processo que a mulher vive antes e depois da menopausa. Então, assim, eu acredito que também tem isso, da mulher não se enxergar mais mulher, porque ela vai ter um ressecamento nas áreas genitais, não é isso? Ela vai se sentir feia, porque ela vai ficar um pouquinho mais cheia em algumas mulheres, e elas vão começar, eu acredito, ficando enlouquecidas. Eu estou dizendo que eu acredito porque eu estou com 60 anos e, graças a Deus, eu não sei o que é esses sintomas que ela está trazendo aqui, graças a Deus. Mas eu tenho contato com várias mulheres que têm. E algumas me relatam que não sabem o que fazer, porque não tem nem a libido diminui, elas ficam mal-humoradas e o marido fica reclamando ao namorado. E aí, Sandra, como é que você prepara também esse companheiro dessa mulher, ou você prepara ela para lidar com o companheiro? Pois é. Licença, Sandra. Tem até uma aluna que ela fez uma plaquinha de pare, feito um sinal. Ela agora faz com o marido isso. Ela fez uma plaquinha de dizer, alerta, aproxime e se afaste. Porque ela não estava nem se aguentando. Então, para o marido nem chegar perto, ela bota a plaquinha para ele saber qual é o sinal que ela está dando. Olha que situação. É uma situação bem difícil. Sim. É uma situação assim que a mulher ela precisa retornar a práticas que foram perdidas durante o tempo. Então, por isso que é onde entra a questão da integração. Porque imagina, se ela for para uma mulher nesse estado que você falou aí, né? Certo. Bem crítico, com todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo. Porque eu sempre digo que a menopausa, pós-menopausa, essa fase, esse novo ciclo, não vou aqui citar qual fase, mas a partir da perimenopausa, é como se fosse uma adolescência ao inverso. Então, na adolescência, os hormônios eles estão em alta. Só que nessa fase, os hormônios eles estão decrescendo. Então, uns aumentam e aqueles que não podem aumentar, diminuem.
Então, por exemplo, a progesterona, ela é um hormônio meio que paz. Ela é um hormônio que traz aquela paciência que toda mulher quer ter, né? Ela é aquele hormônio que ele é até representativamente, representam muito a progesterona como Maria, né? A mãe de Jesus. Já vi alguns estudos relacionarem a foto de Maria, para você ver. E nessa fase, a progesterona, geralmente o estrogênio está muito alto, ou ele baixa junto com a progesterona, e a mulher ela fica assim, eu não sei quem sou. Até os filhos dizem, meu Deus do céu. Né? Tem vários memes no Instagram referindo essa fase, né? Os filhos dizendo como a mãe era e como a mãe é agora, na menopausa, na perimenopausa. Então, assim, imagina que realmente essa mulher ela precisa ser preparada para ela ser devolvida àquele ambiente. Por quê? Porque o marido, os filhos, eles praticamente são as mesmas pessoas com que ela convivia antes, mas ela não é. Então, não adianta dizer ao marido e ao filho que ela não é mais aquela pessoa, porque, na verdade, ela precisa só de um acompanhamento. Ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser acolhida nessa fase. E, infelizmente, as pessoas que lidam com essa mulher normalmente não entendem. Dizem, nossa, como você está chata. Nossa, não estou lhe suportando. Então, assim, aquilo, ela não sente acolhimento, ela não se sente mais pertencente. Por isso que ela corre para os grupos. Por isso que nos grupos ela se encontra melhor, porque ela vê que outras mulheres também passam por aquilo. E que ela está ali no grupo, meu Deus, eu estou num grupo que é a minha cara, né? E a minha casa, ninguém me entende. Mas não é isso. Então, quando essa mulher é acompanhada, ela é acolhida, ela é tratada, porque às vezes tem vitaminas ali que estão baixas, tem vitaminas que precisam ser repostas, o sono, né, é fragmentado nessa fase, isso é muito comum nessa fase, o sono é fragmentado. Aquele calorão. O calorão, os fogachos, né? Então, tudo isso tem tratamento. Então, quando a mulher ela começa a fazer algumas práticas, usar coisas assim simples, naturais, ela vai começando a sentir melhor, ela vai começando a melhorar a autoestima e, diga-se de passagem, ela volta uma mulher muito melhor. Muito Sandra, melhor. e quando essa tua paciente chega para você e por algum motivo de saúde, ela não pode repor hormônios, porque os hormônios ficam todos desregulados. Existe uma alimentação, já que você é nutricionista para isso, que vai substituir esses hormônios para dar esse equilíbrio? Sim. Na nutrição funcional biohacking, a gente trabalha com esse resgate de ancestralidade. Então, por exemplo... Como é esse processo, Sandra? Esse processo é o seguinte, por exemplo, chega uma pessoa, uma mulher com todos esses sintomas, exames e tal, então, eu primeiro passo para ela um tipo de questionário para entender coisas, e ali ela vai responder por diversos universos. Não é só nutrição, comida, não. Coisas dela, da casa, de várias coisas. Por quê? Porque eu preciso entender não só a mulher, mas aonde ela está inserida. O ambiente e como é o dia a dia dela. Isso é muito importante. Porque a alimentação só me diz alguma coisa, me diz, mas não me diz tudo. Então, é bem extensa essa minha anamnese. E aí, junto com os exames, eu vou conversar com ela para tirar mais algumas dúvidas. E, a partir daí, a gente começa a fazer alguns planos de ação para que ela coloque em prática e coisas do dia a dia. Por exemplo, tomar um banho de sol, né? Porque melhora a vitamina D não só via dérmica, né? Via pele, mas também com a alimentação que ela vai comer, ou uma possível suplementação, fazer a caminhada numa grama, numa areia da praia, né? Caminhar sentindo bem a natural, terra, né? Bem natural, sabe? A exposição do sol. Assim que acorda, não ir para a cozinha, não ir fazer outra coisa, não, abre a janela, olha o céu. Por quê? Contemplar o belo para não começar com estresse. Através da íris, a melatonina, que é o hormônio da noite, que é que faz a gente dormir, ela, com contato com o céu, você veja como Deus deixou tudo perfeito, né? Coisa linda, eu nunca vi falar sobre isso. A íris com contato com o céu, seja nublado, seja ensolarado, eu chego e me arrepio, porque é muito lindo mesmo. Então, a íris em contato com o céu,
ela transforma essa melatonina em cortisol. E aí o cortisol, que é o hormônio do dia, da manhã, da vitalidade, da energia, ele começa a ser ativado. Lógico, se essa mulher não dormiu a noite toda, por mais que ela olhe inicialmente para o céu de manhã e tudo mais, ela não vai ter aquele cortisol normal, porque ela está meio fadigada, porque não dormiu bem. Mas com as práticas integrativas, com óleos essenciais, com essas práticas biohacking, com alimentação, com suplementação, com práticas de relaxamento que eu trago também dentro da medicina chinesa, né? Muitas vezes a mulher ela tá tão ligada em tudo, é filho, é casa, é trabalho, é isso, é aquilo, que ela nem sabe que na casa dela tem uma janela, né? Ela nem sabe. Ela nem percebe que isso aí é um ponto positivo. Um ponto positivo. Ela não imagina que olhar 5 minutos para uma árvore verde, só com folhas verdes. Não precisa nem se abraçar, né, com a árvore. Não né? precisa. É só olhar. Só olhar para as folhas, aquela tonalidade verde, ela faz com que a mente acalme, sabe? Que venha aquela como fosse uma cura, como se fosse um abraço. Então, isso tudo, essas pequenas práticas, coisas simples, com que você tem. Não é nada mirabolante, nada, não. Coisas simples, práticas simples, de respiração, de uma água diferente. Então, assim, isso tudo nesse somatório, essa mulher ela vai voltando, ela vai se reencontrando no corpo que ela habita agora. Olha que lindo. É uma junção. É porque a gente não é preparada para viver as transformações, né, Sandra? Isso. A mesma coisa que eu digo, quando eu me vejo hoje com 60 anos, lá atrás, quando eu tinha meus 25, meus 30, meus 40, eu nunca pensei em o que era envelhecer. E quando as pessoas falavam em ela é velha, é velho, é o estacionamento de velho, é do idoso, eu não conseguia me ver na situação. E, de fato, hoje eu estou na situação, mas só que eu ainda relevo tudo isso. Então, esse olhar que a gente tem para quem eu sou agora, que eu me permito viver o que eu estou vivendo, a minha idade, o meu jeito, eu me amando do jeito que eu sou, porque eu acho que tem muitas coisas também que atrapalham a mulher se perceber. E você tendo um acompanhamento de uma nutricionista que é focado nesse assunto, porque tem nutricionistas, cada uma dentro do seu nicho. Né? Eu não posso deixar aqui de falar da minha filha, Rayana Lira. Ela é nutricionista, mas é fitness. É para quem quer emagrecer, mas aquele voltado mais para esportes, esse é funcional. Já a Sandra, ela é específica para nós, né? Nós mulheres que estamos amadurecendo, que estamos envelhecendo, e envelhecer bem está ligado completamente com as práticas que ela está dizendo. E eu acredito, Sandra, que não precisa quebrar crenças, né? Porque você está falando aí de técnica biohacks, meditação, olhar para uma planta. Será que tem pessoas que digam que isso não tem nada a ver? Tem. Tem? Tem. Por quê? Porque... E como é que você mostra para elas isso não tem nada a ver? Você está voltando para a sua essência. Eu mostro com a minha própria vida. Tá? Porque... Agora me fale da sua vida. Me mostre como a sua própria vida, que ninguém sabe aqui. Pois é, eu mostro com a minha própria vida. Por quê? Porque eu tenho 61 anos e, assim, eu nunca fiz nenhum procedimento estético. Passei, assim, por coisas tremendas. Passei 2 anos praticamente de cadeira de rodas. Sofri um acidente muito sério. Então, eu tinha todas as possibilidades, diagnósticos, para ser uma pessoa que tomasse remédio da hora que eu acordo até a hora que vou dormir. Para tudo que você pode imaginar. E eu sou uma pessoa que eu não tomo. Eu sou uma pessoa que eu vivo de práticas naturais. Eu sou uma pessoa que vivo do que eu prego. Então, o que eu digo, por quê? Porque eu experimento em mim para transbordar no outro. Claro que as pessoas são únicas, sim. Todo mundo vai precisar do que eu preciso? Não. Mas por quê? Porque eu fui a fase mais complexa, eu fui a minha paciente mais complexa. Mas eu recebo mulheres que também têm outras demandas. Mas assim, é de tanto estudar e de tanto passar por isso em mim. Você é a sua própria nutricionista? Eu sou a minha própria nutricionista. Então, são práticas que, nossa, imagina, uma pessoa que sofreu um acidente, que teve morte, que ficou tempo de cadeira de rodas, com muitas próteses nas pernas, muitos parafusos, muitos impedimentos e sequelas.
Então, imagina se eu não tivesse, Deus não tivesse colocado na minha vida essa prática integrativa além da nutrição. Você falou de Deus aí. Deus é presente mais forte depois desse acidente? Ou você sempre foi essa pessoa, mas o acidente só fez você se aproximar muito mais dele? O acidente fez eu me aproximar assim 100% mais de Deus. Porque ele já era a minha base, mas passou a ser 100%. Passou a ser aquele relacionamento de dia a dia. Passou a ser aquele relacionamento de cozinha, de conversa, não só de um cantinho específico, mas ter aquele meu momento com Deus, mas também entender que Ele está em todo lugar, que Ele me vê, que Ele me escuta, que Ele é meu companheiro quando eu estou assim, sabe, naquele dia que não estou tão bem. Nos teus bastidores, Nos né? meus bastidores. Por quê? Eu sempre digo nas redes sociais que toda mulher ela é cíclica. O homem não passa por isso, mas a mulher ela é cíclica. Tanto é que eu estou aqui, ó, disse a Jo, com um símbolo aqui do ciclo, né? Então, esse representa a ciclicidade. Por quê? Porque além de ser um ciclo, ele tem várias bolinhas. E essas bolinhas são as mulheres. Todas as mulheres aqui em torno do ciclo. Esse ciclo é justamente os altos e baixos. Aquele dia que você está maravilhosa, você está se sentindo linda. Mesmo que você esteja com roupa de casa, você está se sentindo linda. Tem dia que você está muito arrumada, cheirosa, maravilhosa, mas você está se sentindo horrível. Por quê? Porque faz parte da ciclicidade. E uma vez que a mulher é apresentada aos seus ciclos, ela tendo a menstruação ou não, os ciclos continuam. Então, quando você é apresentada, quando eu apresento todos os ciclos para a mulher, ela fica encantada. Ela diz, nossa, essa sou eu. E como é bom você se encontrar, não é? Como é bom você estar perto de pessoas que entendam você, que já passou pelo que você passou. Eu passei por tudo que essas mulheres hoje estão dizendo que passam. De uma dose muito mais elevada, mas eu passei por tudo isso. Sim. Mas só que quando eu passei, eu não tive quem me ajudasse. Eu não tive aquela mão acolhedora que eu sou. Eu não tive aquela pessoa que passou por aquilo. Não. Hoje em dia você viveu o processo. Eu vivi. Né? Muitas pessoas hoje falando de mulheres 40 mais, não sei o quê, mas passou por aquilo. Você bebeu dessa água. Faz toda a diferença. Né? Você teve a menopausa como sua muleta. Porque quem não teve está trabalhando só com teorias, né? Quando a gente vive o processo, a gente tem toda a condição de dizer, eu vivi, eu sei como é e eu posso te ajudar. Isso. Né? A dar aquele alívio, isso. Né? E eu acredito que a base de todo esse acompanhamento, Jo, é o acolhimento. Sabe? O acolhimento. Aquela mulher se sentir segura ali com aquele profissional, com aquela profissional. Dizer assim, nossa, mas eu não sei mais quem eu sou, como muitas já chegaram para mim e disseram, parece que eu estou ficando louca. Meu marido não me entende mais, meus filhos não me entendem mais. Eu acho que o mundo não me entende mais. Mas eu mostrar para ela por que é que as pessoas estão sentindo isso. É porque vem dela. Ô Sandra, quando essas mulheres chegam para você, porque elas chegam, mas elas chegam com os hábitos que muitas vezes não são, a maioria, acredito, não estão alinhadas com a melhor alimentação. Sim. Quanto tempo uma mulher que chega com várias... como é que eu posso dizer? Que elas adoram o doce, adoram tudo que faz mal. Quanto tempo elas conseguem criar novos hábitos quando você começa a integrar ela nessa nutrição que você assiste? Olha, eu já vi várias estatísticas dizer o seguinte, que com 21 dias, o cérebro ele já começa um caminho neural novo. Né? Porque nós, quando criamos hábitos que são antigos ou que já fazem alguns anos, criam-se caminhos neurais. Esses caminhos neurais são caminhos fortes. É como se você estivesse passando por um lugar sem impedimento. Certo. São caminhos fortes. Porém, quando você começa a criar novos hábitos, você começa a criar novos caminhos neurais. Isso aí é como se você estivesse dentro de uma mata com uma faquinha e você quisesse ir tirando aqueles matos para você ter acesso. Não é nada fácil, não é. Porém, se você desistir de romper aquela mata, como é que você vai fazer um caminho? Você também não vai fazer um caminho. Então, é um processo. Outros estudos dizem que com 66 dias, esse hábito, esse caminho neural, ele está formado.
eu vou mais pelos 66 dias. Por quê? Porque eu também experimentei na minha vida, né? Eu fiz mesmo uma checklist de 66 dias com um hábito só e foi assim incrível. E foi vendo o quanto ele ia, o efeito iria fazendo novo em você, na sua vida. E foi fazendo aos 55 dias, aquele hábito, para mim, ele já estava automático. Então, assim, não chegou nem aos 66 dias. Geralmente as academias, quando você fala em hábito, por que as academias têm planos de 1 ano? Porque elas ganham com isso. Porque nem todo mundo que diz que vai começar na segunda-feira, elas permanecem. Nem todo mundo que diz que vai começar a malhar, elas permanecem malhando. Então, de várias, eu não sei qual é a estimativa, mas tem que quem faz um plano de academia por 1 ano, tantos por cento não vão, eles desistem. Eu acredito que é a mesma coisa na alimentação. Quando você... Primeiro tem que ter o poder da decisão, né? Sim. Eu quero chegar àquele corpo. Eu quero vestir uma calça 42. Eu quero me ver no espelho. Então você tem que ter algo que motive também. Isso. Ou não, Sandra? Isso, mas é porque cada pessoa se encontra em uma fase. Certo. Existem pessoas que estão só numa fase contemplativa. Por quê? Porque nesse mundo de rede social, né? Aí vê aquele corpo, vencer o que deseja, quer, mas assim, ela está só na contemplação. Ela não chegou naquele momento de decisão. Então, quando você pega uma paciente, eu vejo muito isso. Quando eu pego uma paciente que ela está decidida, eu sempre digo que tem aquele dia do basta, sabe? Aquele dia do chega, que você bate a mão assim na mesa, chega, pá, é hoje. Como eu já tive pacientes de começar um processo comigo próximo do Natal. Ora, como é que você passa o ano todo e você não se cuidou e você vai se cuidar agora próximo? Ela está decidida. Não importa qual é a data, não importa se é segunda-feira, não importa. Ela está decidida. Então, ela saiu da fase contemplativa e ela foi para a fase de decisão. Sim. Nessa fase de decisão, tudo acontece. Não é que aconteça mais rápido, não. Mas esse processo, ele se torna um pouco mais fácil porque eu já decidi. Uma vez que eu decidi, eu só vou escolher o quê? A minha meta, eu vou escolher os números, que o cérebro trabalha muito com isso, com prazo, com isso. Mas isso são coisas, são detalhes. Mas eu já decidi. Agora, quando eu estou naquela fase contemplativa, eu sei que eu quero. Mas muitas vezes eu olho para aquilo que eu gosto mais, então eu me entrego aos prazeres imediatos, ao invés de esperar aquele prazer mais demorado. Entende? Então, eu prefiro dizer sim àquela coisa deliciosa, gostosa, mas eu também não quero aprender a fazer uma coisa deliciosa, gostosa, que vai me dar um prazer, mas também não vai me trazer aquele tanto de glicose, de tudo mais, que aquele outro vai trazer. Não, é um processo mais demorado. Então, vai ficando. Esquecemos do fator tempo. O fator tempo, ele é implacável. Tem hora que eu lembro assim, gente, como assim eu tô com essa idade? Eu não me acho assim. Será? Um dia desse eu estava começando na faculdade de nutrição, né? Mas se passa 15 anos, 5 anos, 10 anos, e muitas vezes quando você pergunta a uma pessoa, olha, como é que você se imagina, fecha os olhos agora, como é que você se imagina o seu corpo daqui a 2 anos, se você não começar hoje? A pessoa fecha o olho, 2 anos é muita coisa. O que, meu amor? 2 anos é amanhã. Exatamente. Entende? Então, o quanto antes você começar, melhor será o seu envelhecer. Ô Sandra, e o nome proibida, você está proibida, você usa isso ou não? Nunca, nunca. Eu não uso nem proibido e não só proibido, eu não uso restrição. Fala um pouquinho sobre isso, eu acho interessante. Porque, veja, eu digo a você, já disse a você que passei por tudo, né? Então, eu já tive 120 quilos. Eu já fui obesa. Eu já usei manequim 54 na minha adolescência. Eu comia um pudim sozinha. Então, eu já passei por várias fases. E já fui anoréxica. Já cheguei ao manequim 34. Então, assim, eu sei todas essas fases. E o que marcou minha vida, o que me trazia mais compulsão, o que me deixava assim, mais tendenciosa a comer muitos doces, era a restrição. E eu nem era nutricionista. Então, eu entendi que a restrição, ela gera compulsão. Por quê? Porque você está proibida. Né? O proibido, ele é muito aguçado. E o proibido também desvia a pessoa para ter
outras compulsões em outras áreas, né? Em outras áreas. Por quê? Porque quando a pessoa às vezes se regula na alimentação, vai para as compras. Isso. Vai para os jogos, vai para a bebida. Quantas pessoas que eu conheço, eu não lido com pacientes bariátricos, tem nutricionistas especialistas nisso, mas já tive várias pacientes que tiveram reganho e que passaram por mim, e que algumas delas foram para o álcool. Então, elas começaram com uma taça de vinho à noite, porque acalmava e melhorava o sono, e e assim, se tornaram realmente viciadas. E já outros foram para os doces, mesmo sendo cirurgiados. Então, assim, por quê? Porque o cérebro ele não foi preparado. Tem uma recompensa, né? Isso. Então, o nosso cérebro é um cérebro sobrevivente. Então, o que é que acontece? Ele quer realmente aquela recompensa. Como ele tinha antes e de repente foi tirado e ele não se imagina no corpo que tem atualmente, ele vai correr para alguma coisa para recompensar, né? Então, sai da comida, vai para outra coisa. Então, o ideal é que isso seja um processo o quê? Consciente, orientado e integrativo. Porque quantas pessoas... Quando você fala integrativo, vamos supor que eu chego para você hoje, vou começar o meu primeiro dia com você. Essas práticas integrativas, elas vão ser colocadas aos poucos na minha mudança, né? No meu novo tempo, ou você já coloca tudo de uma vez e ela vai começar a ter, assim, acorde assim, você vai tomar isso, você vai diminuir isso, você vai fazer práticas, e você coloca o pacote completo, ou você vai aos poucos liberando essas novas práticas para a paciente se sentir mais capaz de realizar? Não, é o seguinte. Primeiro eu conheço a pessoa. Então vou ver a rotina dela, o dia a dia, o que é que se encaixa, o que é que não se encaixa. Eu sempre digo que a nutrição ela tem que caber na sua rotina. É uma casa. Ela tem que caber. Porque imagina que a pessoa passa comigo e eu vou dar toda uma estratégia para essa pessoa, a pessoa vai para casa com algo estranho, que olha assim, nossa, eu não me reconheço nisso. Eu não gosto disso. Eu não como isso. Eu não como aquilo. Nossa, isso aqui eu não vou fazer. Não, entende? Então, assim, é um estranho que você leva para dentro de casa. Não, a nutrição tem que ser aquela que tem o melhor quarto da tua casa, sabe? Aquela que tem um espaço que vai te acompanhar em tudo. Por quê? Porque o que mais a gente faz é comer, né? É o que mais a gente faz. Da hora que acorda até a hora que vai dormir. Mesmo que você faça 3 refeições por dia, mas é o que mais você faz. Às vezes você não toma 3 banhos por dia. Às vezes você nem penteia o cabelo 3 vezes por dia, né? Às vezes você nem troca de roupa 3 vezes por dia, mas comer, com certeza, no mínimo, você faz umas 3 vezes ao dia. Então, sim, você tem que fazer o que é melhor. Primeiro, ela tem que caber na sua rotina. Então, primeiro eu tenho que conhecer a pessoa, tenho que ver o que é que se encaixa. O que é que ela está disposta e aberta a fazer. Entende? Por quê? Para não quebrar, Para não quebrar. Por quê? Porque tudo é gradativo. Eu não cheguei à pessoa que eu sou hoje, com as práticas que eu faço hoje diariamente. Eu tenho rituais que eles começam às 5h30 da manhã e vão até 8h30 da manhã. Então, eu não atendo nesse período, porque esse período é para mim. É para edificação do meu espírito, é para edificação do meu corpo, é para fazer minha ordem de casa, é para que depois eu esteja então, assim, o seu corpo bem. É sua casa. É você primeiro casa. Cuida dele. Cuido dele para depois cuidar do outro. Né? Que eu fazia tudo isso ao inverso. Eu cuidava do outro para depois cuidar de mim, às vezes não sobrava tempo. E aí eu ficava aquela fera. Então, assim, para domar a fera, eu tenho que primeiro fazer todo um processo, mas tem pessoas que não têm o tempo que eu tenho hoje. E eu não posso colocar os meus rituais, o que eu sei, na vida de outra pessoa, se ela não tem rotina nem permissão para isso. Tudo na vida parte de uma permissão. Então, a partir do momento que eu conheço aquela pessoa, que eu sei a rotina, que eu sei como ela está hoje, que eu vi os exames, que ela respondeu todas as perguntas, então eu sei como cada coisa vai se encaixar. E eu digo a você com toda sinceridade, o que se encaixar naquela rotina dela já vai fazer uma diferença assim enorme. Incrível. Ela já vai sentir diferença no humor, já vai sentir diferença na digestão, já vai sentir diferença no intestino especialmente, já vai sentir diferença. Por quê? Porque, além de tudo... Os órgãos também estão ligados com as emoções, né? Tudo, tudo. Por exemplo, se você tem uma raiva, afeta diretamente o fígado. Se você guarda essa raiva, ou se você descontou na comida por conta daquela raiva, vai afetar seu baço.
E aí, se você toma coisa gelada, o baço sente mais ainda, né? Ai, tô com raiva, aí toma um sorvete. Além de você acabar com o seu fígado, você acabou com o seu baço, que também vai sentir os rins. Porque vai ter que ser, a água tem que ser na temperatura do corpo. Na temperatura do corpo ou um pouco mais aquecida para justamente dar aquela acalmada naquela emoção que acabou de entrar. Sandra, existem alimentos, eu já vi alguma dieta, não sei explicar bem, mas era assim, existem alimentos quentes e frios que para determinadas situações na menopausa eles vão fazer a diferença. Existe isso ou não? Na verdade, a Não é o alimento quente da temperatura. Sim. É alimento que aquece a célula ou que esfria. Sim, é porque é o seguinte, tanto a medicina ayurveda como a medicina chinesa, e a medicina chinesa especialmente, ela trabalha com o equilíbrio, né, do yin e yang, ela trabalha com essa questão de terra, de fogo, de água. Então, existem alimentos que são mais yang, existem alimentos que são mais yin. Então, imagina, se aquela pessoa, aquela mulher, ela está um fogo, né? Ela já está com a dopamina, ela já está com tudo alterado, ela não tem paciência com o filho, ela não tem paciência com o marido, ela não tem paciência com nada, ela está de um jeito que, assim, que ela não tem mais pavio. Então, se ela come alimentos que estão nessa classe, mais quente, não é quente de temperatura, como você falou, mas quente de classificação, mais fogo, imagina como essa pessoa vai ficar. Se essa pessoa está nessa condição e ela toma muito sorvete, ela toma muita água gelada, ela vai resfriar o baço, que dá justamente esse aquecimento. Aí ela começa com problema na tireoide, não sabe por quê. Mãos geladas, pés gelados, ela começa com... Estou sentindo mal-estar. Hoje em dia está aparecendo muito isso, a síndrome do nervo vagal, né? Pessoas que estão bem, daqui a pouco desmaiam. Então, assim, tudo isso, quando você vai olhar, são pessoas 40 a mais, são mulheres 40 a mais, mulheres 50 a mais. Por quê? Porque elas não sabem o que vão comer. Quando muitas vezes vão para um profissional, o profissional dá uma lista que, como eu disse anteriormente, não tem nada a ver com nem o gosto dela, não cabe na rotina. E assim, ela fica mais chateada com aquilo. E cabe também no preço, né? No custo que ela vai ter a mais na dieta, né? No custo, e muitas vezes compra, mas também não come. Sim. E aí ela já tem o descrédito da casa. Qual é o descrédito da casa? Mais uma dieta, não acredito não. Quantas dietas você vai fazer? Porque você só começa e não termina. Aquele livro que você começou, você também não terminou. Então, ela já tem muitos dedos que aponta, inclusive o dedo dela, né? E aí, se ela não sabe, não conhece desse tipo de alimento, desse tipo ela não conhece a própria alimentação, porque ela come o que tem. Chega em casa, então ela não se organiza para comer. Ela come aquilo que está ali, que às vezes foi o marido que fez, às vezes foi alguém que fez, às vezes nem o que ela quer, mas... A moleza, a fadiga é tão grande, porque já não dormiu umas 2 noites anteriores acordando. Então, quando ela chega em casa, ela quer saber, ela abre a geladeira. Eu tinha paciente de sentar, puxar a cadeira, abrir a geladeira. Ficar olhando para o que tem dentro. Olhando a geladeira, não, tirando, comendo feijão gelado misturado com sorvete, com arroz, com carne. E ela disse, Sandra, eu não sei nem o que é que eu estou comendo. Mas eu como, porque eu sei que é o horário que meu marido está entretido na televisão no quarto e ele não fica buzinando no meu ouvido. Então, aí eu como. Muitas vezes, quando ele me vê... Há um assalto à geladeira também de noite, né? Isso, também. Por que, Sandra? Que geralmente esses pacientes que têm mais peso, eles assaltam a geladeira à noite. Porque justamente ele tem uma capa, né? Geralmente esses pacientes já são obesos, eles têm uma capa de gordura que é a proteção deles. Só que dentro daquela pessoa... está um ser muito frágil. Aquela capa de gordura é a proteção, é a armadura. Né? Por isso que eu sempre recomendo até a leitura, O Cavaleiro Preso na Armadura. Todo mundo deveria ler. Eu já li. É incrível. Então, o obeso ele faz isso, né? Ele cria uma capa de gordura que é a armadura dele. Mas dentro daquela armadura há uma pessoa muito frágil. Há uma pessoa que precisa de acolhimento, de entendimento, de amor. Precisa de acompanhamento, às vezes um acompanhamento multidisciplinar. Então, mas geralmente onde mora só tem julgamento. Então, para evitar o julgamento, aquela pessoa naquele momento de refeição come bem pouquinho, ou come normal assim, quer mais não. E quando chega a determinada hora, ela já marca aquilo ali, já deixa num ponto estratégico na geladeira e ou leva para um lugar mais seguro ou come ali naquele lugar.
Entende? Eu já vi pessoas de ir até para a dependência de empregada e ficar lá no banheiro da empregada e comer lá. Então, assim, por quê? Porque parece que assim, é o oásis, é o momento de prazer que essa pessoa tem dentro do ambiente que mora. Ô, Sandra, quando as suas pacientes, elas têm essa oportunidade de, mesmo quando sai da consulta, mesmo quando tem a volta, elas ficarem tendo acesso ao seu celular para lhe pedir acolhimento, tirar dúvidas, se sentir mais próxima de você, ou você é aquela nutricionista que marca, não, eu vou te atender hoje, daqui a 15 dias você volta, daqui a 30, ou você se coloca à disposição de atendê-las no assim, pelo WhatsApp também? Olha, a base do meu atendimento é o acolhimento. Certo. Por quê? Porque eu acredito que ninguém caminha só. Eu não acredito que ninguém que dê certo caminhe sozinho. Então, de segunda a sexta, das 9 até as 18, meu WhatsApp é disponível para essas mulheres, para elas tirarem dúvidas, porque o início é muito difícil. Se você, por mais que eu tente tornar essa caminhada mais prazerosa, mas é algo novo, né? E tudo que é novo assusta. Então, se você não tiver uma companhia, a companhia mesmo, aquela pessoa que, eu já passei por isso. E eu sempre começo dizendo isso. Fica tranquila, porque eu já vivi isso aí. É o seguinte, você vai fazer assim, assim, assim. Não deu agora? Então, faça o seguinte, você gosta de tal coisa? Sandra, isso aí eu adoro. Então, pronto, então vamos fazer isso? Vamos trocar isso aí que eu coloquei por tal coisa? Dá certo para você? Você vai ficar feliz? Vai ficar ótimo. Porque a menina lá de casa sabe fazer isso. Pronto, resolveu. E isso dá uma segurança, sabe? Isso traz paz. E eu acredito que num ambiente de paz, num ambiente mais acolhedor, qualquer processo, ele flui melhor. Eu já tive pacientes de emagrecer 30 quilos, 40 quilos. O meu filho recentemente emagreceu 43 quilos. Sério? Então, assim, meu marido, né, meu segundo casamento, ele emagreceu 64 quilos quando eu casei. Sem sofrimento? Sem cirurgia, sem remédios. Foi justamente dieta. Eu não chamo dieta, eu chamo comida de verdade, né? Alimentação, retirada de coisas que não fazia parte de uma rotina, que podia fazer parte de uma exceção, né? Porque aí não entra a restrição, entra a consciência. E ele demorou uns 2 anos e meio, acredito que uns 3 anos, mas conseguiu. Ô, Sandra, e o que mais você pode... Não, outra coisa que eu acho interessante, você disse que só atende online. Online. E quando a paciente diz, mas eu queria tanto que a senhora pudesse me ver, isso para você muda alguma coisa? Você está presente com a pessoa ou não? No resultado de um acompanhamento? Olha, eu já atendi 100% presencial. Foi? 100% presencial. Eu entrava no consultório às 7 da manhã, às 10 da noite. E o que foi que eu vi? Né? E eu me tornei 100% online pós-pandemia. Então, o que foi que eu vi? A diferença do online para o presencial. Né? Até eu tinha umas pacientes que, Sandra, é porque eu só gosto presencial. Mas quando a pessoa está decidida, porque senão você não trabalharia no online. Exatamente. Né? E você tem tantas mulheres decididas. Isso. Mas por quê? Porque elas decidiram não ser mais aquelas pessoas. Elas querem ser diferentes e acreditam que você pode trazer isso para ela, proporcionar isso para ela. Pronto, acabou. Então, quando a pessoa está decidida, não existe online presencial. Porque ela vai estar decidida tanto no presencial como ela vai estar no online. E encontros, se a pessoa for na mesma cidade e tudo, a gente pode fazer qualquer dia. Não precisa de consulta, não é? Sim. Porque eu era aquela que me reunia uma vez no mês com as minhas pacientes pelas cafeterias. Então, não precisava do presencial para isso. E no presencial, eu me reunia só com uma. E na cafeteria, me reunia com todas. Então, o presencial, se a pessoa realmente quer me encontrar, não tem problema nenhum. Mas o online ou presencial, todos os dois funcionam. Os dois funcionam. E certa vez me questionaram, Sandra, mas e a questão de peso, de percentual de gordura, como é que você vê? Hoje tem aplicativos para isso. Exatamente. E também, hoje o meu foco não é cuidar de mulheres que querem diminuir percentual de gordura, porque eu não trabalho com a parte esportiva. O meu foco é viver bem com aquela ser longeva, né? Isso. É trazer longevidade, qualidade de vida para essa mulher que passou dos 50 anos, dos 40 anos, e ela quer viver cada vez mais. Ela quer viver melhor.
tudo que está por vir dentro de um ciclo, mas ela quer viver bem, ela quer viver feliz, ela quer viver a melhor fase da vida. Por que a melhor fase, Sandra? Por quê? Porque os filhos já estão maiores, porque o trabalho já está mais solidificado, porque ela vai ter mais tempo, se não tem ainda, mas vai ter mais tempo para ela. Então é a melhor fase da vida. Por que deixar que coisas atrapalhem essa fase se tem como organizar tudo isso? Gente, é a melhor fase da vida. Sandra, você falou aí que casou de novo. E como é que foi esse novo amor? Esse novo amor, você fala Do seu novo casamento. Ah, tá. O meu novo casamento... Porque você tem dois amores. Amores na profissão, né? Porque era enfermeira, amava, mas passou a amar mais a nutrição. E agora você perdeu seu esposo no acidente, está casada novamente. E como é esse novo amor na sua vida? Ele tem as mesmas... Ele pensa como você com relação a comer bem, a viver bem, a ter mais longevidade. Como é que é isso? Pensa. Ele, na verdade, não pensava, né? Porque quando eu casei com meu marido, ele estava obeso. Ele não se sentia obeso, porque ele sempre fez atividade física, ele lutava, né? Jiu-jitsu e tudo mais. Mas, como é grandão, então ele não se achava depois que ele passou... Na verdade... antes de namorar com ele, ele passou comigo em consultório, que na época eu atendia homem e mulher, hoje mais não. E ele ficou impressionado quando eu vi os exames dele, quando eu disse a ele uma palavra que ele não esquece até hoje. Ele disse que eu disse para ele, olha, você está na fila. E ele disse, na fila de quê? Eu disse, na fila de morrer mais cedo, na fila da diabetes, na fila de um AVC, na fila de tudo que com certeza, eu tenho certeza que é o que você não quer para a sua vida. Mas você está na fila. Primeiro, porque você tem genética para isso. Segundo, e ele disse que ninguém nunca tinha dito isso a ele. Ele ia para tantos médicos, tanta coisa, e assim, seu exame está precisando disso, está precisando do remédio, daquilo, mas assim, não causou esse impacto. Mas por que eu causei esse impacto nele? Porque ele precisava disso. O perfil dele é para isso. Né? Sim. E você sabe que perfil comportamental muito, né, faz a diferença. Então, o perfil ele é um perfil dominante. Então, o perfil dominante, você não pode chegar para ele e, não, você tem que ir direto. Você tem que ser direto. O seu caso é assim, assim, assim. Como tem pessoas que não tem esse tipo de perfil, você também não pode ser tão direto. Você tem que ser aquela pessoa que chegue e fale para chegar a um determinado lugar para que a pessoa entenda. Tem umas que precisam só do impacto, outras têm que ir devagar. Isso, ele precisava desse impacto. E foi esse impacto que começou a fazer ele mudar. Né? Levou um tempo, por quê? Porque ninguém adquire 10, 20, 30, 40, 50 quilos a mais do dia para a noite. Sim. E também não pode fazer esse caminho de volta do dia para a noite. Mas eu digo e garanto uma coisa, que a cada momento de retorno é algo prazeroso. Olha, não porque tem você nada... viu que você conquistou. Pois é, não tem São nada as metas melhor. Que vão conquistando e fazendo você ir, eu quero mais, agora eu quero mais. Porque a gente vai se vendo, isso. né, Sandra? E outra coisa, eu lembro que quando eu tinha 40 anos, que eu estava entrando na nutrição, eu coloquei metas para mim a cada 10 anos. Então, eu com 40 anos, eu usava manequim 42. Eu disse, quando eu tiver 50 anos, eu quero usar manequim 40. Quando eu cheguei aos 50 anos, eu estava usando manequim 40. Eu disse, quando eu chegar aos 60 anos, eu quero usar manequim 38. Quando eu cheguei aos 60 anos, eu estava usando manequim 38. Então, por que isso, Sandra? Porque eu sabia que à medida que você vai envelhecendo, a cada ano, você vai aumentando em média de 1 quilo a 1,5 kg, sem mudar seus hábitos. Mesmo que você coma mais saudável, você vai aumentando de peso pela idade. Isso é muito comum. Então, como eu sabia dessa estatística, e eu já tinha uma tendência, porque da minha adolescência, sempre fui muito por doce e tudo mais, eu quis fazer já esse caminho de volta. E como é prazeroso você abrir o seu guarda-roupa e dizer, não, hoje eu quero usar essa roupa. Não, hoje eu quero usar essa aqui. E não usar a roupa que lhe cabe. Por quê? Você pode ter... escolhe a roupa que você quiser. Que você quiser. Isso é um prazer. E ninguém pode roubar isso de você. Só você mesmo. Né? Sandra, o que é que você poderia dizer para essas mulheres que precisam de uma nutricionista como você? O que eu posso dizer é que você só venha. Só venha. Porque
eu acredito que todas as mulheres que chegam até mim, elas precisam de ser acolhidas. Elas precisam se sentir pertencente. Pertencente a quê, Sandra? Pertencente a elas mesmas. A entender a beleza que é ser mulher, 40 mais, 50 mais. A beleza desse novo ciclo de vida. E tirar esse estereótipo, tirar essa imagem que a menopausa é uma carga, que a pós-menopausa é um sofrimento, que envelhecer é um sofrimento, que tudo isso é só dor, transtorno, mal-estar. Não, é a melhor fase. E eu quero te mostrar isso. Sandra, para a gente finalizar, eu vou fazer a minha última pergunta. Eu sei que você é uma mulher que foi construída, reconstruída, né? Você teve o ponto, aquele momento de ser melhor do que você era, um momento que Deus esteve muito mais presente na sua vida e você passou por várias situações. Então, dentro de tudo que você já viveu, para você, o que é que o dinheiro não compra, Sandra? O dinheiro não compra minha paz. O dinheiro não compra. Porque eu já tive, assim, muitas oportunidades de coisas que até o dinheiro podia comprar e comprou. Mas eu tinha uma vida que ela era frenética, ela era maluca. Eu sempre dizia que eu entrava de ré em casa já para sair de frente. De tantos eventos, de tantas coisas, mas eu não tinha um olhar para mim. Eu não tinha paz. E a Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento é essa paz que vem de Deus. E por mais que eu me aproximasse de Deus, eu não tinha essa paz porque eu não dava a minha agenda para Ele. Então, para mim, o que dinheiro não compra é a paz. E assim termina o podcast Fala Jô com Sandra. Vocês vão ter todo o acesso de chegar bem pertinho dela, porque ela agora está bem pertinho de mim. E a gente vai caminhar juntas em um projeto. Então, obrigada, Sandra. Foi maravilhoso. E mais uma vez, não use a menopausa, que é só um dia, tá? Você viu aqui que menopausa só dura 24 horas, como se fosse a tua bengala ou então a tua desculpa para você não ser feliz. É verdade. É isso aí, mulher.